Pessoal, vocês lembram que hoje de manhã lá no Cercadinho o Bolsonaro falou que ele teve acesso a um estudo do TCU que mostra que o número de mortos no Brasil por Covid-19 é 50% menor do que o número que é mostrado todo dia para esse consórcio, né, de veículos de imprensa. Pois bem, agora o TCU solta uma nota às 5h42 da tarde, podem ver aqui na imagem, dizendo que é tudo mentira do Bolsonaro, não existe esse relatório e etc. Pelo amor pra vocês aí, tá? Opa. Não é meu, é do tal do Tribunal de Contas da União, questionando o número de óbitos no ano passado por Covid. E ali o relatório final não é conclusivo, mas em torno de 50% dos óbitos por Covid no ano passado não foram por Covid, segundo o Tribunal de Contas da União. Não é? E aí eu gostaria até os créditos por Desmascarando, porque na hora que o Bolsonaro falou aquilo de manhã eu já disse, é mentira. Eu entrei no site do TCU, não tinha nada sobre esse relatório, e ali eu desconfiei porque eu vi uma reportagem da BBC muito bem explicada, que indica que na verdade é o contrário, esse número de 475 mil mortos, ele tá defasado em 100, 120 mil pessoas. E eu expliquei direitinho por que isso está acontecendo e tal. Eu vou até colocar essa explicação, repetir essa explicação no final do vídeo. Mas é isso, né? É uma vergonha total. Bolsonarismo é isso. É o que eu sempre falo. Recebeu notícia no WhatsApp que é a favor do Bolsonaro, que tá falando bem do Bolsonaro. É mentira. E aí eu queria só comentar brevemente isso aqui, né? É um absurdo. O Exército colocou 100 anos de sigilo nessa porcaria dessa investigação preliminar que teve aí sobre o Pazuello. 100 anos. Imagina uma coisa de 100 anos atrás que estivesse em sigilo até hoje. Por exemplo, os dados de toda a era Vargas, por exemplo, não estariam disponíveis ainda para os historiadores. Ditadura militar, então, essa de 64, nada. A gente não ia ter nenhum documento ainda. Então, é um absurdo total, é uma coisa absolutamente sem noção. Ignorou os procedimentos da CGU, cabe recurso ainda sobre essa decisão, mas o pedido foi feito pela Globo com base na Lei de Acesso à Informação. Foi negado, então, né, o Exército colocou 100 anos de sigilo, a Globo vai recorrer. O final dessa história termina lá na CGU. É o recurso final. E tem farta jurisprudência já da CGU que em processo disciplinar não tem esse nível de sigilo, nenhum, inclusive, não é nem 5 anos. É nada, esse dado teria que ser divulgado agora. Agora, é claro, o governo flerta o tempo todo ali com o golpismo, então, pra vir uma ordem do Exército dizendo que não é pra divulgar, senão eles vão dar um golpe, vão prender todo mundo, não custa muito. Vamos ver como é que desenvolve isso aí. E aí eu encerro o vídeo com aquela minha explicação sobre o número maior de mortos na realidade do que esse número divulgado, ou seja, exatamente o contrário do que o Bolsonaro está defendendo. De qualquer forma, se existiu o relatório, o que eu já estou duvidando muito, é um relatório delinquente, né? Porque o que existe na realidade é esse número de 470 mil mortos, esse número, ele é um número subdimensionado. A BBC fez uma reportagem sobre isso, porque você tinha ali 400 mil mortos por Covid registrados, só que você tem 150 mil mortos por síndrome respiratória aguda grave, além desses 400 mil da Covid. E aí eles pegaram, por exemplo, o dado de 2019, ou seja, antes da pandemia, e viram que morreram aproximadamente 50 mil pessoas de síndrome respiratória aguda grave em 2019. Então, curiosamente, em 2020, morreram 150 mil, ou seja, 100 mil a mais de síndrome respiratória aguda grave. É óbvio que o que a BBC diz, ela tá falando, olha, muito provavelmente, esses 100 mil a mais que morreram de síndrome respiratória aguda grave em 2020, comparado com 2019, que seria o normal, né, o cenário padrão, esses 100 mil a mais, na verdade, morreram de Covid-19, só que por várias razões, eles não foram notificados como Covid-19. Eu conheço pessoalmente um caso de uma pessoa que morreu de Covid-19, era o pai de uma amiga, ela tem o exame de Covid-19 do pai, o pai foi internado, teve lá o problema pulmonar, faleceu, e o médico, não sei se por questão ideológica ou qual foi a razão, o médico colocou no atestado de óbito síndrome respiratória aguda grave e não colocou Covid-19. Ou seja, ele não entrou para a estatística, como ela ficou até meio revoltada, assim, porque o que estão querendo disfarçar que o pai dela morreu de Covid, enfim. O fato é esse, é o contrário do que o Bolsonaro está dizendo. O Bolsonaro está dizendo que o TCU está falando isso. Se o TCU está falando isso, está errado.
tá? Mas você vê que no site do TCU não tem nada sobre isso. Então, como a gente já sabe que o Bolsonaro é um mentiroso, deslavado, né? É provável que ele que esteja mentindo, né? O TCU não falou uma barbaridade dessas.